A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a quantos o invocam. Amados, antes de meditarmos sobre 1 aos Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nosso assunto de hoje, onde o apóstolo Paulo nos mostra fundamentos da graça, é contudo relevante considerarmos que antes do Novo Testamento, durante o Velho Testamento, nomes estabelecidos pelo catolicismo, pois o certo seria Nova Aliança, Aliança da Graça, Aliança do Espírito, ou simplesmente o Evangelho de Cristo. Então, antes, na era do Velho Testamento, nome que também deveria ser Velha Aliança ou Aliança da Lei, prevalecia apenas a obediência cega aos 613 mandamentos constantes dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de o Pentateuco de Moisés, com 248 leis positivas, que tratam do que se deve fazer, como ações afirmativas, e mais 365 outras leis negativas, isto é, proibitivas, sobre o que não se pode fazer. Irmãos, é bom lembrar que a desobediência a qualquer dos 613 preceitos da lei, de acordo com sua gravidade, nunca deixava de ser punida. As mais brandas, punidas só com açoites. Acima da pena de açoite, havia o exílio ou corte espiritual. E por último, para desobediências mais graves, como homicídios, idolatria, feitiçarias, adultérios, profanação do sábado, rapto e rebeldia contra os pais, a punição era a morte. Irmãos, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na aliança da graça, onde somos salvos, perdoados e redimidos perante Deus pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pelo perdão mediante o arrependimento. Assim, Paulo, já na era da graça, nos mostra que há sim um certo rigor considerável que nos é imposto pelo Espírito, mas não por leis, que nos conduz mesmo entre tudo aquilo que é lícito, mas onde há, contudo, coisas que não nos convém. Segundo 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso se tratando apenas das coisas lícitas, como beber vinho demais, cerveja, refrigerantes, comida, prejudiciais à saúde, noitadas, né, boemias e carnavais. Sem contar com o que é ilícito, como fazer mal a alguém, praticar e cometer crimes. Irmãos, o apóstolo Paulo é escolhido e empoderado por nosso Senhor Jesus Cristo para trazer o Evangelho para nós, ocidentais, denominados de gentios por nunca termos sido judeus, Atos 26, 17, sob a égide da da aliança do Espírito, a nova aliança, que nos foi introduzida ao mundo por Cristo Jesus, com seu Evangelho do Reino, né? Paulo mostra para os que estão debaixo da lei do Espírito, e não de leis dos homens, que há uma linha tênue que separa, mesmo dentro do que é lícito, coisas que não nos convém, pois sabemos que Paulo não apenas criou dezenas de congregações, como também cuidou de cada uma delas, como a menina de seus olhos. Então, quando ele diz que mesmo entre as coisas lícitas há o que não nos convém, em 1 Coríntios 6,18, ele, de forma geral e nada específica, não estabeleceu lista de coisas que nos convém e das coisas que convém, como na era da lei, mas quis confirmar aquilo que já somos intuídos pelo Espírito Santo, para adotar ou evitar. Pois não apenas os escolhidos, mas também todos os chamados, que batizados invocam o nome de nosso Senhor Jesus, sem acepção de pessoas, igualmente são salvos e aptos para testemunhar do poder de Cristo Jesus em suas vidas. Pois, como exemplo, em 1 Coríntios 7, 32 a 35, quando ele diz: aos solteiros, cuidem do Senhor, e aos casados, cuidem de suas famílias. Ele não quis dizer que os casados, cuidando cada um do seu cônjuge, da família, criando filhos e de suas relações com o mundo, não estão também testemunhando da parte do Senhor, mas apenas salientou que, tal como ele era um solteirão, e isso lhe ajudou em seu ministério, ele então exorta para que solteiros o imitem, permanecendo solteiros. Irmãos, viver é ter que tomar decisões a cada instante sobre o que convém e o que não convém. Como, por exemplo, no que se refere ao nosso corpo,
tanto nas coisas que nos convém, como das coisas que não nos convém, não podemos nos esquecer que 1 aos Coríntios 3, de 16 a 17, e 6, de 19 a 20, nosso corpo é altar do Espírito Santo, onde Deus habita em nós, o que nos faz santos, e que por isso não nos pertence, porque fomos comprados por preço. Portanto, devemos glorificar a Deus não apenas em espírito, mas também em nosso corpo. Amados, daí resta claro que não devemos incorrer no uso do que não é benéfico à nossa saúde, como aos hábitos físicos, né, e alimentares. Todavia, não nos é preciso que recorramos a uma lista do que podemos ou não fazer, pois, segundo João 14, 26 e 16, 13, quando vier o Espírito, que o Pai enviará em meu lugar, ele vos guiará e vos ensinará todas as coisas. Então, não podemos negar que essa promessa do Senhor tem sido cumprida em nós, pois não é comum vermos casais de crentes se espancando, se embriagando em noitadas, usando drogas, brigas de rua, se vestindo ou andando inconvenientemente, pois sabemos do que não nos convém, sem ter que perguntar nada para ninguém, pois a unção nos ensina. Tudo conforme está lá em 1 João 2,27. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes, permaneça em vós. E não tendes mais necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, permanecei nele, como também a unção vos ensinou. Amados, é muito bom testemunharmos por nós mesmos que há em nós uma unção que confia em nós de tal forma que nos garante uma liberdade que apenas Cristo Jesus, como o libertador, poderia criar em nós. Conforme está lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Pois Cristo nos libertou do velho homem que morre dia a dia em nós, nos livrando assim de nós mesmos, como nos liberta também de leis e de toda a imposição de sistemas religiosos, pois não precisamos de ler códigos feitos por homens para não praticar delitos, pois já não andamos mais nem mesmo pelos preceitos da educação familiar de nossos pais, nem por nenhuma lei bíblica e nem mesmo pela sabedoria de Salomão, pois assim como João Batista foi maior do que todos que o antecederam no Velho Testamento, inclusive Salomão, nós mesmo, com a humildade espiritual que o Evangelho nos ensina, somos maiores que João Batista, tal como Cristo nos ensina muito claramente em Mateus 11, de 11 a 13. Pois não é por pensar que somos capazes de alguma coisa em nós mesmos, mas porque estamos certos de que a nossa suficiência está em Cristo Jesus, conforme 2 aos Coríntios 3, de 5 a 6. Assim, não precisamos que nos alertem contra possíveis excessos de sensualidade, libidos, luxúrias, pois o próprio Espírito Santo repreende o que é pecaminoso, até mesmo do pensamento impuro, conforme Mateus 5, 28. Tudo sem precisarmos das leis, pois Gálatas 5, 4, todo aquele que depende de obedecer à lei para não cometer pecado, é porque de Cristo já decaiu, pois na lei do Espírito a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos homens, conforme Mateus 5,20, pois é muito mais perfeita, né? Pois quem não tem a consciência cauterizada pela perdição do mundo, tem dentro de si a presença do Espírito Santo, que o convence de atos indignos de um cristão, muito antes dele praticar, pois Romanos 10, 4, o fim da lei é visto para a justiça de todo aquele que nele crê. Tal como também lá em Gálatas 5, 18, pois se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo da lei. Irmãos, peço que continue orando para que não me retirem o olho esquerdo. Até o próximo vídeo. Graça e paz.